boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Graças a Deus nós vamos aqui fazer um estudo sobre Deus é o Criador do mal? Antes de tudo eu quero agradecer a Deus porque não tenho feito lives todos os dias. Fiz ontem, me parece, ontem eu fiz uma live. Eu expliquei para vocês pelo fato de estar passando mal. Eu estava com suspeita de infarto. Porém, graças a Deus, deu tudo negativo. Mas passando muito mal, com muita fraqueza, dormindo direto, pressão normal, mas de repente de 12 passava para 9 por 5, uma oscilação tremenda. Coração 133, 128. E aquela fraqueza no corpo, faz uma semana que eu não saio para realizar nada. Mas graças a Deus, agora à tarde, apenas uma pequena tontura por aqui, apenas uma pequena leveza. Eu agradeço as orações daqueles que oraram por nós. E vamos falar aqui sobre Deus é o Criador do mal. Aqui é o professor Nelson, professor também teologia. É um assunto bem polêmico, muito complicado. Inclusive hoje, que eu sempre vou à igreja adventista, na escola sabatina, hoje eles falaram sobre justamente o mal, né? Mas eu não pude ir. Eu fiz uma pesquisa aqui, que eu faço tudo à base de pesquisas, com as referências consultadas, etc. A questão sobre se Deus criou o mal é um assunto muito complexo. Um tema muito complexo, super desafiador dentro da teologia cristã. E ao longo da história tentaram compreender e explicar esse conceito, considerando algumas passagens bíblicas e alguns princípios teológicos. Mas aqui vão algumas reflexões, algumas questões, uma visão que trata sobre esse tema. Compartilhe com outras pessoas, isso será muito interessante. É um tema muito chamativo, é um tema muito polêmico, mas vejamos em primeiro lugar a criação de tudo. No relato da criação de Gênesis, a Bíblia afirma que Deus criou o mundo e tudo o que nele há, e viu que era bom. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 31, ele viu que tudo era bom. E a Bíblia também diz que Deus criou o homem perfeito, porém o homem se colocou em muitas astúcias. Portanto, neste capítulo aqui de Gênesis, nós observamos a palavra do Senhor falando sobre a criação e sempre dizendo que tudo era bom, tudo era perfeito. Gênesis 1,
e 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Então vejam, o que Deus criou foi perfeito, o que Deus criou foi bom, tranquilo, sem nenhum problema de maldade. Vamos tentar entender isso aqui à luz da Bíblia. E a perfeição da criação é sublinhada em várias passagens, especificando, declarando muito bom. Isso implica que no princípio o mal não fazia parte da criação original, porque o que Deus criou foi perfeito. Eu falei aqui sobre a criação de tudo, né? Vejam que eu estou dando uma resumida. Ponto 2. O livre-arbítrio e a origem do mal. Uma das passagens comuns para nós entendermos a presença do mal no mundo é a ideia do livre-arbítrio. Deus, sendo soberano, sendo um Deus bondoso, amoroso, criou os seres humanos e os anjos com capacidade de escolha. O mal, portanto, não seria uma criação direta de Deus, mas uma consequência do abuso do livre-arbítrio por criaturas livres. Deus criou seres livres, com o poder de escolherem. O mal moral, que é o pecado, entre aspas, entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. No Jardim do Éden, você vê essa descrição em Gênesis, no capítulo 3. Eles, ao escolherem comer do fruto proibido, desobedeceram a Deus, trazendo o pecado e a morte ao mundo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que é que nós podemos ler? Romanos, capítulo 5 e o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Foi o pecado dos nossos primeiros pais, porém o pecado prosseguiu. Todos pecaram. Aí nós temos aí o mal espiritual, que também tem sua origem na rebelião de Satanás, um anjo caído contra Deus. E você pode ler isso em Isaías, capítulo 14. Em Isaías, capítulo 14, o que é que nós lemos? Uma passagem muito interessante, 14, o versículo 12 ao 15. Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens,
e sereis semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo dos abismos. Aí nós vemos a rebelião de Satanás. Lúcifer, né? Na época, Lúcifer. E temos também Ezequiel 24, versículo 12 ao 17, que você pode ler. Observe aqui o pecado e a rebelião de Satanás introduziram o mal na criação espiritual. Logo, não foi Deus quem criou o mal. O Lúcifer, né? Rebelando-se, aí ele introduziu o mal. Vejamos. Ponto 3 aqui. Deus permite o mal. Embora Deus não tenha criado o mal diretamente, a Bíblia sugere que ele permite sua existência para preservar o livre-arbítrio e possibilitar a verdadeira escolha entre o bem e o mal. A liberdade de escolha é vista como necessária para que o amor e a obediência a Deus sejam genuínos. Isto é, o Senhor coloca a vida e a morte, o bem e o mal. Qual é a minha escolha? Eu escolho servir a Deus ou não? Em Isaías 45, versículo 7 diz, Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Este versículo, queridos, ele pode ser interpretado como Deus sendo soberano sobre todas as situações, inclusive as situações difíceis ou de julgamento. Mas não significa que Deus criou o mal moral diretamente. Isaías 45, versículo 7, é um versículo que tem gerado bastante discussão e diferentes interpretações ao longo da teologia cristã judaica. O versículo diz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, versículo 7. E é necessário nós estudarmos a Bíblia à luz do seu contexto e não simplesmente um versículo isolado. Esse versículo é particularmente desafiador porque à primeira vista parece sugerir que Deus é o criador do mal, o que levanta questões sobre o caráter de Deus e como isso se alinha à sua bondade e perfeição. Para entender melhor o que o profeta Isaías está comunicando aqui, é importante nós compreendermos o contexto e o significado das palavras utilizadas. Qual é o contexto de Isaías 45? Isaías 45 é uma profecia dirigida ao rei Ciro, que foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. O capítulo enfatiza, portanto, a soberania de Deus sobre as nações e a sua autoridade para levantar e derrubar governantes.
O versículo 7 é parte dessa declaração da soberania de Deus, em que ele afirma que o Criador é o controlador de todas as coisas, que Deus é Criador e controlador de todas as coisas. Só um momento. Que Deus, ele é o soberano, que Deus, ele é o Senhor, que Deus, ele é o eterno, o dominador. E a soberania de Deus está aqui reafirmando sua autoridade sobre tudo e sobre o que acontece no universo. Isso inclui tantos aspectos do que é considerado bom, quanto aspectos do que é difícil ou sombrio, como as trevas ou o mal. Deus não está dizendo que é a origem do mal moral, pecado, mas que Ele exerce o controle de todas as situações, até mesmo sobre aquilo que aos olhos humanos torna-se difícil, caótico e negativo. Qual é o significado de criar o mal? A palavra mal em Isaías 45:7 não é necessariamente pecado. O mal moral. Porém, mais no sentido de aflição, calamidade ou juízo. O termo hebraico usado, que é Hanun, que pode se referir-se tanto ao mal moral quanto ao mal físico, desastres, desgraças e juízos divinos. Aqui nós temos a interpretação mais aceitável, é que Deus está afirmando ser o responsável pela ocorrência de dificuldades ou juízos em sua soberania, que Ele permite. Nós vemos em Deus duas vontades: a vontade diretiva, que age diretamente, e a vontade permissiva. Ele permite que as coisas aconteçam, e que são as consequências das nossas escolhas. Exemplo de juízo ou calamidade. Em várias partes da Bíblia, Deus envia calamidades e juízos sobre nações como parte do seu plano soberano. Por exemplo, quando ele enviou as pragas sobre o Egito, Gênesis, Êxodo 7-12, ele permitiu a queda de Jerusalém. Ele usou o exílio babilônico como meio de corrigir Israel. E outras ações que nós vemos no Velho Testamento, Deus agindo de acordo à escolha do povo. O povo se rebelava contra Deus, Deus chamava-os à atenção. Eles não queriam obedecer. Evidentemente, as consequências aconteciam. É a lei da semeadura e da colheita. E vemos aqui a interpretação de luz e trevas, paz e mal. A chave para compreender esse versículo está em entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele não está dizendo que criou o pecado ou a rebelião, mas que Ele é o Criador de tudo o que acontece no universo. Tanto o que é benéfico, quanto o que é doloroso.
porque está sob o controle dele. Luz e trevas. A luz, ela pode simbolizar a bênção e a presença de Deus, enquanto as trevas podem simbolizar a ausência de Deus, ou juízos que ele envia. A luz e as trevas também podem ser entendidas como representações da ordem e do caos, ou da bênção e da calamidade. Paz e mal. A paz é a bênção de Deus, no bem-estar, na prosperidade, enquanto que o mal, como já mencionado, pode referir-se às dificuldades, aos desastres, aos juízos divinos. É isso que tem acontecido desde o início do ser humano. Aí nós vemos aí a soberania de Deus sobre o mal. Deus não é a causa direta do mal moral, mas Ele é soberano sobre tudo o que acontece na face da terra, incluindo as dificuldades, porque se Deus quisesse acabar com esse mundo, em questão de um átomo de segundo, já não estaríamos mais aqui. De acordo com a Bíblia, o mal moral, pecado, surge do abuso do livre-arbítrio dado ao homem e seres espirituais como Satanás. Até mesmo essas ações são permitidas dentro da soberania de Deus. Aí nós temos a vontade permissiva de Deus. Vocês estão gostando? Estão compreendendo? Deus é aquele que permite que o mal aconteça, mas Ele não é o autor direto do mal. Apenas está na vontade permissiva de Deus. E consequência das nossas escolhas. Ele usa até mesmo as ações de seres humanos e forças espirituais para a execução do seu plano, direcionando-as para seus propósitos finais, como a redenção e a restauração do mundo. Porque o propósito final é a salvação eterna da humanidade, daqueles que aceitarem a Cristo como Senhor soberano, como Salvador. Em Isaías 45:7, gente, afirma que Deus é soberano sobre toda a criação, inclusive sobre todas as coisas, até as mais sombrias possíveis. E Deus, sendo totalmente soberano, Ele está no controle, Ele está no comando, Ele permite o mal. Este versículo enfatiza a ideia de que Deus, sendo soberano e onipotente, significa que Ele tem todo o poder, Ele controla todas as situações, incluindo os aspectos da realidade que não compreendemos. O mal, em muitos casos, é visto como parte do processo de julgamento divino, mas o plano final de Deus é a redenção, é a restauração. Ele trará uma resolução ao mal no final dos tempos. Uma visão teológica comum sobre o mal e o propósito divino é que Deus, em sua soberania, permite o mal temporariamente para um bem maior que se revelará no final dos tempos. O mal, portanto, tem um propósito em um plano divino mais amplo que está além de nossa compreensão. A presença do mal no mundo pode ser vista como um processo de redenção, para que o homem tome uma posição.
para que nós possamos nos converter a Deus a cada momento. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sugerindo que até mesmo o sofrimento e o mal podem ser usados por Deus para cumprir o seu propósito. O sofrimento de Cristo, nós vemos a crucificação de Cristo, de Jesus. Um evento aparentemente negativo. De acordo com a teologia cristã, o meio pelo qual a humanidade foi redimida do pecado, mostrando que Deus pode trazer o bem até mesmo através do mal. Aí vejamos aí a vitória final sobre o mal. A Bíblia também promete que no fim dos tempos Deus derrotará o mal. Está me dando tontura. E restaurará a criação e a sua perfeição original. O mal será erradicado de forma definitiva. Apocalipse 21:4. Em Apocalipse 20:10, vemos que Satanás será lançado no lago de fogo, simbolizando a vitória final sobre o mal. O Senhor reina. E concluindo aqui, em resumo, a Bíblia afirma que Deus é bom e que no princípio tudo que Ele criou era perfeito, era bom. O mal não é algo que Deus criou diretamente, mas surgiu como resultado da liberdade que Ele deu às criaturas. Deus, porém, permite o mal para que o livre-arbítrio seja real. E eventualmente usará até mesmo o mal para cumprir o seu propósito da redenção e para trazer um bem maior. No final, Deus promete que o mal será vencido e a criação será restaurada. E haverá novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Que você possa ter compreendido o que nós tentamos explicar de maneira resumida. E o que você não entender, é essa orientação do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude. Temos algumas referências aqui muito boas para aprofundar aqui Isaías 45, versículo 7. Comentário de John Calvin sobre Isaías. John Calvin, um teólogo reformado, escreveu extensivamente sobre a soberania de Deus. Temos também comentário de Mateus Henry. Se você tem, é bom dar uma estudada. Eu tinha esse comentário, eu dei para alguém. Mateus Henry é uma das fontes mais conhecidas da exegese bíblica. Ele comenta sobre Isaías 45:7, destacando que Deus é soberano em todas as coisas, incluindo as calamidades, desastres e julgamentos. Temos vários expositores bíblicos. Temos livros teológicos, O Problema do Mal, de John Hayek, que é uma análise filosófica sobre as religiões. Um outro livro muito bom é Deus é Soberano, de A.W. Pink,
que ele aborda a soberania divina de maneira sistemática, defendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Temos um outro livro maravilhoso, que é A Soberania de Deus e o Problema do Mal, de R.C. Sproul. Ele discute a relação entre a sabedoria de Deus e o mal em seus escritos, explorando o problema do mal sob a perspectiva teológica. Temos muitos artigos científicos. Tese de doutorado de Wayne Grudem sobre a soberania de Deus. Outros artigos científicos bons. Dicionário de Teologia Bíblica de Baker. Deixa eu ver mais outros aqui. Sermões de Charles Spurgeon, um pregador influente. Tem muitos sermões que falam sobre a soberania de Deus. Eu tenho esse livro. E outros livros que falam sobre o assunto, né? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido com o professor Nelson. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Um beijo, um abraço, um feliz final de semana, ok?